Olá, está começando o seu Bíblia Fácil e essa é a nossa terceira semana da nova série sobre as três mensagens angélicas. Nós estamos estudando a cada semana aqui, como é de costume já no Bíblia Fácil, a palavra de Deus, de pouquinho, pedacinhos pequenos, para a gente ir compreendendo o que Deus quer falar para nós. Aliás, essa é a única forma que a gente tem de ouvir a voz de Deus hoje, né? Deus, por muitas vezes, falou com seus profetas e se preocupou em deixar um livro para a gente entender a sua vontade para a nossa vida. E é por isso que aqui no Bíblia Fácil a gente estuda a Bíblia. A gente estuda a palavra de Deus, porque é dela que a gente descobre a vontade dele para a nossa vida. E a gente está nessa nova temporada falando sobre as três mensagens angélicas. Nós já vimos aspectos gerais das três mensagens angélicas e hoje nós vamos começar a estudar pedacinho por pedacinho das três mensagens. E hoje, especialmente, a gente vai estudar a expressão Evangelho Eterno, porque o primeiro anjo, voou pelo meio do céu pregando o Evangelho Eterno. E para isso a gente tem mais uma vez aqui os nossos convidados, gente que veio de todo lugar do Brasil, né? Tem o Kaique que veio aqui de pertinho, o pessoal que veio do Rio de Janeiro, da capital, que vieram de Angra dos Reis, os meus amigos que vieram de Cuiabá. A gente tem gente aqui representando muitos lugares do Brasil e tem você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, ou assistindo pelo seu celular enquanto está na academia. É bom ter você aqui e é bom estudar a Bíblia com você. E se você quer participar aqui do Bíblia Fácil, aqui no nosso cenário, é só você entrar no link, olha, é um endereço eletrônico, é assim, novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Você se inscreve lá, coloca alguns dados seus lá, a gente vai pedir algumas coisas para você, e aí fica em oração, porque se for da vontade de Deus, você virá como os meus amigos vieram para cá. E se você quer nos acompanhar lá no Instagram, é @BíbliaFácil, ou no Facebook, é facebook.com/bibliafácil.nt. E se você perdeu os 2 primeiros episódios dessa nova temporada, não tem problema, estão lá no YouTube e no ntplay.com. No YouTube é youtube.com/bibliafácil e ntplay.com, você vai encontrar lá a área do Bíblia Fácil. Vou pegar aqui minha Bíblia, porque a gente hoje vai estudar esse tema, o Evangelho Eterno. E, como é de costume aqui, vamos orar para que o Espírito Santo conduza a nossa mente. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra com liberdade aqui no nosso país. Obrigado porque esse livro chegou em nossas mãos e, através dele, nós descobrimos a Tua vontade para nós. Por favor, esteja conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler novamente as três mensagens angélicas, para elas irem ficando bem fixas na nossa mente. A primeira mensagem diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada tribo, nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Aqui estão as 3 mensagens angélicas e nós vimos que essas 3 mensagens são a verdade presente, a mensagem para esse período que antecede a volta de Jesus. E na primeira mensagem tem o trecho do nosso estudo hoje. Vi outro anjo voando pelo meio do céu e nós já vimos que esse anjo são os mensageiros de Deus, somos nós, aqueles que pregam a palavra de Deus, e ele vem voando pelo meio do céu como um símbolo de rapidez. A gente vê esse símbolo também lá em Daniel, quando a gente vê um animal alado, né? Ele é alado, ele tem asas, porque ele vem rápido, como vieram, por exemplo, os impérios, o Império Grego, o Império Babilônico, são impérios que vieram com muita força. Esse evangelho eterno, ele é pregado rapidamente, e ele é pregado para os que habitam na terra, para todas as pessoas, cada nação, cada tribo, cada língua e cada povo. Deus, quando ele preparou a mensagem do evangelho eterno, ele pensou em todas as pessoas. Para Deus, amigos, não existe preto, branco, alto, magro, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre. Deus não faz diferenciação, Ele não gosta mais de um do que do outro, Ele não prefere mais um do que o outro. Deus quer que o seu evangelho eterno chegue a cada pessoa, porque todos são seus filhos. E é por isso que o evangelho eterno vai para todas as pessoas. Agora, o que seria esse evangelho eterno? Veja que há uma semelhança muito grande entre Apocalipse 14, 6, esse evangelho que vai ser pregado a cada a nação, tribo, língua e povo, com o que está escrito em Mateus 24, 14. Está aqui na tela para a gente acompanhar. Ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha como são semelhantes esses versículos. O evangelho eterno sendo pregado a toda a terra, a cada tribo, língua, nação e povo. E este evangelho do reino, que Jesus falou, sendo pregado também em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, a Bíblia, ela é interconectada. É por isso que para entender um texto, muitas vezes a gente tem que ir em muitos outros textos. Porque a Bíblia, ela é impressionante também por isso. Você vê, um livro que foi escrito ao longo de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores, e uma parte significativa desses autores nunca conversaram entre si. Você imagina se nós fôssemos escrever um livro aqui, cada um de nós ia escrever um capítulo do livro, uma história, e a gente só soubesse que era assim, a história da Maria, e aí cada um ia escrever um capítulo, sem conversar com o outro. Qual seria a possibilidade de ter coesão entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo? Muito difícil, né? Porque a gente teria que combinar alguma coisa, mas no caso da Bíblia, tinha alguém por trás, né? Pedro diz que o Espírito Santo inspirou os profetas para que a Bíblia tivesse essa coesão. Então está aqui, João ouviu quando Jesus falou essas palavras, e quando ele foi escrever o Apocalipse, inspirado por Deus, muitos anos depois, ele também falou de um evangelho que deveria ser pregado em todo o mundo. E sabe de uma coisa? Isso me anima demais, porque a pregação do evangelho é o último sinal da volta de Jesus. Jesus, em Mateus 24, ele vai falando de sinais, né? Aí ele fala de guerras, rumores de guerra, terremotos, fome, pestes, e a gente tem visto tudo isso aí. Mas o último sinal antes da volta de Jesus é a pregação do evangelho em todo o mundo. E a gente às vezes se pergunta, né? Como é que a gente vai pregar o evangelho em todo o mundo? É tão difícil, então a gente olha para o mundo árabe, mas Deus dá o seu jeito. E Deus tem usado um instrumento muito forte que é a internet. O Kaique estava me contando fora do ar que você tem um ministério no TikTok, no Instagram, né, Kaique? Me diz aí o seu arroba para o pessoal te encontrar lá. O meu arroba é PRKaique. PRKai, com K, né? K-A-I-K-Y. Muito bem. O Kaique tem esse ministério lá na internet que é uma forma da gente pregar o evangelho. E esses dias eu li um livro muito interessante. O livro o nome do livro é Eu Sou N, da editora Mundo Cristão. E esse livro fala de como o mundo muçulmano
tem recebido a mensagem do Evangelho. Muita gente tem sonhado com Cristo, através da internet eles têm encontrado, através da rádio, da TV, né? Porque hoje, através da internet, você tem acesso a muita coisa. O Evangelho do Reino está sendo pregado. E nesse momento, nós temos milhares de pessoas ouvindo sobre o Evangelho através da TV, com a nossa ajuda aqui. Então, essa profecia do Evangelho do Reino sendo pregado em todo o mundo está se cumprindo agora. Se cumpre lá na igreja do Macalister e da Fernanda, se cumpre aqui quando a gente está pregando o Evangelho, se cumpre... A pressa é de Deus. Eu sempre gosto de pensar isso. A pressa é de Deus, porque Ele quer acabar com essa história do pecado muito mais rapidez do que nós queremos, né? Porque Ele conhece tudo isso. Então, a pregação do Evangelho, desse Evangelho eterno, é o último sinal antes da volta de Jesus. Agora, qual o Evangelho? E essa é uma pergunta importante no tempo que a gente vive. Porque nós vivemos no tempo que tem tantos evangelhos por aí, tanta gente pregando coisas estranhíssimas para a Bíblia, né? Que a gente olha assim, mas como? Como é que você está falando isso? A pessoa se diz cristã e ao mesmo tempo prega coisas completamente dissociadas da Bíblia, né? A gente tem que perguntar qual evangelho está sendo pregado. E lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, vamos abrir nossa Bíblia lá? Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que faz muito tempo que tem gente adulterando o Evangelho, pregando outro Evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Kaique, você encontrou aí? Você pode ler para a gente, por favor? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Muito bem, Paulo está falando aqui de outro evangelho. Ele tinha passado pela Galácia, tinha ensinado o evangelho de Cristo para os Gálatas, né? Tinha formado uma igreja na Galácia, e aí ele saiu, e aí chegaram notícias para ele de que chegaram, que ele chama de lobos devoradores, e ensinaram outro evangelho, né? No caso dos Gálatas, Paulo tinha ensinado a salvação pela graça, e chegaram os judaizantes para ensinar que eles ainda tinham que fazer os seus rituais, especialmente a circuncisão. E a carta aos Gálatas é para dar uma equacionada nisso, né? E a carta aos Gálatas é maravilhosa. Mas ele está falando aqui de outro evangelho, que não era o evangelho de Jesus Cristo. E você sabe, você aí em casa, que tem muita gente, infelizmente, distorcendo a Bíblia. E como é que você faz para conhecer a Bíblia melhor? Você tem que estudar. Você não pode aceitar o que outras pessoas ficam falando. Aliás, nem acredite no que eu falo, se eu não provar o que eu falo na Bíblia, combinado? Então, eu quero te oferecer um guia de estudos que vai te ajudar a se aprofundar. E para isso eu quero chamar o meu amigo que é apresentador do programa Escola Bíblica. Você sabe quem é? Pastor Gilmar Batistotti. Entra aí, Pastor Gilmar. Seja bem-vindo. Felipe Amorim, que privilégio. Obrigado pelo convite. Tudo bem com vocês? Estava ali ouvindo, estava curtindo. Obrigado. Muito. Gosto muito desse tema. Pastor Gilmar está todas as noites ali. Que horário é o teu programa? 8h30 às 9h. 8h30 às 9h ali, ensinando a Bíblia para a gente. E ele trouxe um presente aqui, não foi? Exatamente. Pastor Felipe, a gente produz através da Escola Bíblica, Sim. Que é um departamento que você gerencia. É isso mesmo. A gente produz guias de estudo. Uhum. E qual é o objetivo de um guia de estudo? É levar a gente para o texto bíblico. Sim. Sistematiza um assunto, né? E leva a gente para o texto bíblico. E olha, eu tenho aqui para oferecer. Quero dizer também que eles têm um patrocínio, é gratuito, porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Então, é possível que chegue na sua casa gratuitamente por causa dos Anjos da Esperança. Se você não é anjo, seja um anjo também. Pastor, aqui. Olha, deixa eu mostrar aqui. Pode falar dela, Gilmar, enquanto eu mostro aqui. Ó. Eu queria dizer que além da produção gráfica, que sempre é muito legal, é um negócio muito legal, eu curto muito, e eu faço isso na Escola Bíblica, você também aqui, ler o conteúdo, né, ver o conteúdo. Até acho que dá para abrir aqui na 12, né? Que tem Olha aqui, ó, as 3 mensagens. Aqui. Será que a gente consegue mostrar aqui na 1? Olha o conteúdo que a gente está vendo aqui, ó.
Então você tem um texto, né? Dá para ver, você tem um texto, então é muito legal. Daí você tem as perguntas. Vou folhear aqui, pastor? Vai lá. Vou folhear aqui, ó, olha só. Então daí você tem as perguntas, tá? E o texto bíblico indicativo e uma explicação você tem aqui do que o texto está falando, para deixar mais claro para você. Então, eu curto os guias de estudo, porque eles levam a gente para o texto bíblico, E pastor. como é que essas pessoas fazem para ter esse texto, esse guia? Simples. Vai aparecer aí na tela, agora para você, vai aparecer aí o WhatsApp, né? Só você mandar uma mensagem para o WhatsApp. Você manda lá, quero receber o estudo bíblico e tal. Aí vai aparecer um linkzinho, você vai clicar no link e ele já vai abrir no estudo bíblico, em vários. Aí você vai clicar lá no Guia de Estudos Apocalipse. Você clicou, você faz o seu cadastro, que é bem simples também. Lembrando que a Novo Tempo segue... Cuida muito bem dos seus dados. Exatamente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente segue, então, os seus dados estão ali. E aí, você pode escolher se quer PDF ou se quer o físico. E tem também o site, né, que a gente pode entrar. Exatamente. novotempo.com/escola bíblica. É seu. Pastor, obrigado por ter vindo, viu? Uma alegria. É muito bom ter você aqui. Bom estudo aí. Privilégio é meu. Valeu. Privilégio é meu. Bons momentos para vocês aí. Que Deus continue abençoando muito a você. Valeu, Gilmar. Obrigado. Então é isso. Peça aí o seu guia de estudos da Bíblia. Vai chegar na sua casa sem custo algum. Vamos então. Então, Paulo, ele estava falando aqui que os Gálatas foram para outro evangelho. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque esse outro evangelho era tão semelhante, ele parecia tanto com o evangelho real, que enganou os Gálatas. Veja, imagina o seguinte, você teve aula de teologia com o apóstolo Paulo, né? Imagina, você recebeu o estudo bíblico do apóstolo Paulo. Aí chega outra pessoa e consegue enganar você, é porque esse outro evangelho, ele realmente é sutil. Então a gente precisa abrir esse livro para encontrar o evangelho eterno aqui. E a gente tem muitos outros evangelhos hoje, né? Você vai encontrar o evangelho da prosperidade, né? Que quer ensinar para as pessoas que Deus veio para cá para nos tornar ricos, para acabar completamente com o sofrimento, e não é isso que a Bíblia diz. Aí você tem por aí o evangelho social, que quer transformar a igreja numa ONG, mas que não prega a palavra de Deus. Aí você tem o evangelho, os evangelhos que querem distorcer a Bíblia para que a Bíblia se adapte ao que eu gosto e não o que eu gosto se adapte à Bíblia. E você vai encontrar um monte de evangelhos que não são o evangelho bíblico, o evangelho eterno. A gente precisa ter cuidado com isso. Mas essa pergunta aqui é importante. O que é o evangelho? O que significa essa palavra? Bem, evangelho é uma palavra que vem do grego e ela significa boas novas. Boas novas. Então, quando a Bíblia diz evangelho, o evangelho eterno são as boas novas eternas. Acho que a gente estava conversando nos bastidores e alguém falou assim que a Bíblia sempre traz boas novas. Foi na semana passada com a Gabi. É isso mesmo. Às vezes a gente olha para a Bíblia, especialmente quando a gente está estudando o Apocalipse, e as pessoas ficam com medo, né? Nossa, o Apocalipse e tal. Porque a gente criou uma imagem assim. Qualquer causa a gente diz assim, é o Apocalipse, né? Mas Apocalipse é revelação. Isso significa a palavra Apocalipse. E a palavra evangelho significa boas novas. Então, quando a Bíblia diz, o anjo estava voando pelo meio do céu, levando o evangelho eterno, o anjo estava levando as boas novas eternas. Boas novas eternas. E que boas novas são essas? São as boas novas de que eu e você podemos ser salvos. Gente, isso não é uma boa nova? Porque é o seguinte, você olha para mim aí da sua casa, você olha aqui para os nossos convidados, aí você diz assim, não, esse povo está tudo salvo, aí ninguém tem pecado, ninguém comete erro e tal, mas você sabe que não é assim, né? Eu cometo pecados, cada um de nós aqui comete pecados, e nós precisamos da salvação. E quando a gente olha para si mesmo, só olhe para você, você olha para si mesmo, conhece você profundamente, você diz assim, difícil me salvar, hein? Aí você olha para Cristo
Ele diz assim: difícil me perder, hein? Porque Cristo pode nos salvar. Esse é o Evangelho, são as boas novas de salvação. E olha essa definição de Romanos capítulo 1, versículo 16. Abre aí, Romanos capítulo 1, versículo 16. Logo depois de Atos, Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Sumaia, você encontrou? Você pode ler para a gente, por favor? Romanos capítulo 1, versículo 16. O poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que definição, eu gosto demais desse texto de Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho. E aí ele explica o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E aí ele explica, primeiro do judeu, também do grego. Esses dois grupos étnicos aqui, eles representavam na época de Paulo as duas classificações que se faziam das pessoas, que eram judeus e gentios, né? E entre os judeus, ainda nesse período aqui, rolava uma história assim de que não, só os judeus serão salvos, só há salvação dentro do judaísmo. Eles ainda não tinham compreendido as profecias que haviam estendido a salvação para todas as pessoas. Então Paulo diz assim, o Evangelho é para salvar todos, judeus e gregos. E vejam, os gregos, eles eram politeístas, os gregos muitas vezes eram resistentes à palavra de Deus, mas salva também grego. Eu gosto de uma história que eu vivi, por isso que eu gosto dela, com um homem lá na Bahia, quando eu trabalhava lá, o Antônio. A gente fez um evangelismo, assim, uma tenda de evangelismo, e a gente tinha que tirar e colocar as cadeiras todo dia. E aí ele nos ajudava, só que ele ia bêbado todo dia, muito bêbado. E aí começou a assistir, ele ia, colocava as cadeiras, sentava na última e dormia. Ficava lá com a gente. Aí foi passando a primeira semana, a segunda, a gente ficou uns 3 meses lá. No final do 3º mês, ele entregou a vida a Jesus, foi batizado. Se você for lá naquela cidade hoje, ele é o líder da igreja. Então, o poder do Evangelho é uma coisa que a gente não consegue calcular, né? A palavra que a gente usa aqui é a palavra grega dynamis, que é dela deriva a nossa palavra dinamite hoje, né? Um poder assim explosivo. O Evangelho é esse poder que ele chega aonde ninguém consegue chegar. Por isso que a gente não pode dizer assim, para essa pessoa não tem jeito, para essa pessoa não tem mais jeito, porque o Evangelho transforma qualquer pessoa. Você de casa está me ouvindo aí? Você pode estar, está me ouvindo, me assistindo de uma prisão. A gente tem muitas pessoas que nos assistem de dentro de prisões. Você pode estar olhando para você, olhando para o ambiente que você está e dizendo assim, esse Evangelho transforma qualquer pessoa, menos eu. Não, não. O Evangelho transforma qualquer pessoa, inclusive você. Se você abrir o coração para Deus, não tem nada que Deus não possa fazer. Ele pode te livrar das drogas, ele pode te livrar do crime, ele pode te livrar da prostituição, de qualquer coisa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a definição bíblica do Evangelho. E por que João chama de Evangelho eterno? Vamos descobrir? O Evangelho, só relembrando aqui, o Evangelho é a mensagem de salvação, ok? Mensagem de salvação é o Evangelho. E o Evangelho, diferente do que a gente convenciona assim, nós temos 4 Evangelhos. Então o Evangelho só são Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, não é isso. O Evangelho, esses são chamados de Evangelhos porque a tradição chamou assim. Mas alguns teólogos bem mais antigos também dizem assim, o Evangelho de Gênesis, o Evangelho de Êxodo, o Evangelho de Levítico, o Evangelho de Deuteronômio. Por quê? Porque Evangelho é boa nova. E a gente encontra boa nova em todo lugar. Você abre, por exemplo, o livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas 33, se eu não me engano. A história de Manassés, do rei Manassés. Gente, o rei Manassés, ele foi uma criatura...
Ele mandou matar filhos, ele sacrificou a ídolos, ele fazia as coisas para irritar a Deus. Aí a Bíblia diz, ele se arrependeu e Deus perdoou. É evangelho. Evangelho que é o poder de Deus para salvar todas as pessoas. Então a gente tem, eu tinha um professor que falava uma coisa que eu gostava demais, a gente tem um evangelho que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Um evangelho, que é a palavra de Deus. E por que João chama esse evangelho de evangelho eterno? Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: e adorá-la-ão, né, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui tem uma chave para a gente entender o que é evangelho eterno. Porque como é que nós somos salvos, amigos? Como é que nós somos salvos? A gente é salvo porque a gente guarda a lei, certo? Não. A gente é salvo porque a gente obedece o pai e a mãe, certo? A gente é salvo porque a gente devolve o dízimo, certo? Essas coisas a gente tem que deixar de fazer? Não, mas nós não somos salvos por elas. Elas são resultados da salvação. Como é que nós somos salvos? João 3,16. Lembra de João 3,16? Vamos abrir a Bíblia lá? João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse é um versículo bem conhecido. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Fernanda, você encontrou? Essa Fernanda desse lado aqui, encontrou? Você pode ler para a gente? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a descrição de como nós somos salvos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 30, aqui no capítulo 19, versículo 30, capítulo 19, versículo 30 diz assim: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então nós somos salvos exclusivamente pela morte de Cristo. Exclusivamente. Não é a morte de Cristo mais alguma coisa. É a morte, a graça de Cristo. Então, o Evangelho é eterno porque, segundo Apocalipse capítulo 13, versículo 8, esse Cordeiro, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus, segundo João Batista. Esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E essa frase é muito forte. Precisa entender. Como assim? Jesus morreu no ano 31 da era cristã. Como assim ele morreu desde a fundação do mundo? Vamos entender isso? Mas depois do intervalo, tá bom? A gente vai para um breve intervalo. Você fica aí, não sai, pega a tua Bíblia, que a gente vai voltar daqui a pouquinho. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, estudando as 3 mensagens angélicas e hoje, de maneira especial, estudando o que significa o Evangelho Eterno. E se você quer ter um material de apoio para esse estudo, se você quer se aprofundar no estudo do Apocalipse, você pode pedir esse material aqui, ó. É o Guia de Estudos Bíblia Fácil Apocalipse. Nesse material você tem um capítulo sobre as 3 mensagens angélicas, você também tem um capítulo sobre as trombetas. Vou abrir aqui para você, olha. Você tem um capítulo sobre a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Nós vamos ver aqui um episódio sobre isso. Você vai ver um capítulo sobre a grande meretriz, nós vamos estudar aqui também. Então tem, o que nós vamos estudar aqui tem nesse material. E é um material muito bonito, sabe? Bem preparado, com todo carinho para você. Então, entra agora no site novotempo.com/escola bíblica, tá? novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos. Clica nela, preenche o formulário, envia para a gente, né? Clica lá no botãozinho de enviar e vai chegar na sua casa sem custo algum, graças aos Anjos da Esperança. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Aí você vai receber de volta um link, clica nele, faz o teu cadastro
e a revista vai para sua casa sem custo algum. Eu quero aproveitar também e agradecer ao Espaço Viva. O Espaço Viva é onde os nossos amigos estão hospedados, estão sendo muito bem tratados lá. Raul, obrigado, que Deus abençoe seu trabalho, tá? E se você quiser conhecer mais o Espaço Viva, entra lá no site deles e tem todas as informações para você, tá bom? Muito bem, então a gente ficou de entender como assim o Cordeiro, né, Jesus, morreu desde a fundação do mundo. Como é que a gente entende esse negócio? O próximo versículo bíblico vai nos ajudar a entender isso. Aqui, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Vamos ler aqui na nossa Bíblia? Primeira carta de Pedro, é lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20. Macalister, você encontrou? Pode ler para a gente, por favor? 1 Pedro 1, 18 a 20. Porquanto vós sabeis que não fostes remidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, o qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por vós. Tudo bem, então Pedro nos explica aqui por que o Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo. Porque ele, Jesus Cristo, foi escolhido antes da criação do mundo para morrer no nosso lugar. Na sua infinita sabedoria, Deus sabia da possibilidade real do ser humano rejeitar a Deus, né? O ser humano foi criado com ampla e restrita liberdade. E Deus, nessa relação de Deus com o ser humano, quem mais se arriscou foi Deus. Porque Deus arriscou ser rejeitado. E ele foi, né? Quando os seres humanos pecaram. Então, na reunião da Trindade, eles escolheram, e Jesus foi voluntário, Jesus para ser morto no nosso lugar. Eu fico imaginando, às vezes eu gosto de parar e imaginar as coisas da Bíblia, né? Faz bem, a gente vai criando imagens mentais. Eu fico imaginando os anjos ouvindo que Deus, porque Jesus é Deus, disse assim, olha, se essas criaturas se rebelarem, eu morrerei no lugar delas. Gente, isso deve ter sido assim alguma coisa sublime, né? Talvez incompreensível para os anjos. Mas é por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é eterno e que o Cordeiro morreu antes da criação do mundo, porque ele foi escolhido antes da criação do mundo. Ou seja, antes da gente cometer o erro como humanidade, Jesus já estava disposto a morrer por nós. Que amor! Você já parou para pensar no amor de Jesus por você? Porque é o seguinte, como é que nós, seres humanos, tratamos aqueles que erram conosco? Geralmente a gente faz assim, errou comigo, você fica no seu lugar, eu fico no meu, a gente não se fala mais, não quero conversa com você. E às vezes é um erro assim, uma ofensa verbal, enfim. Mas a ofensa que nós causamos como humanidade para Deus foi muito maior do que qualquer ofensa que a gente possa fazer com um ser humano, com outro ser humano. E Jesus diz assim, eles pecaram contra mim, vou rejeitar? Não. Lá em Gênesis capítulo 1 diz, Adão, onde estás? Você já parou para pensar nessa pergunta? Adão e Eva tinham acabado de rejeitar o amor de Deus. E Deus vai em busca deles. E isso é realidade na Bíblia inteira. O Evangelho de Lucas, por exemplo, diz assim, várias vezes, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amigos, nunca somos nós que encontramos a Jesus. Sempre é Jesus quem nos encontra. Às vezes a gente diz assim, eu estou buscando a Cristo. Lê do engano nosso. É Cristo quem está nos buscando. E se Ele não estivesse nos buscando, a gente não teria condições de ser salvo. Então a gente tem que ter muita gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, ter morrido no nosso lugar. Mas por que Jesus foi morto? O que Ele fez para morrer? Essa é uma pergunta
importante para a gente compreender. A gente volta lá para o Getsemane. Jesus vai para o jardim do Getsemane e ele começa um processo de oração. E no jardim do Getsemane, lembra que ele diz por 3 vezes, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Olha lá, Mateus 26, 37 e 38. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Isso está acontecendo lá no Getsemane. 26, 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aqui tem um cálice que aparece já, né? O objeto que causava sofrimento a Jesus é alguma coisa que ele chamou de cálice. Então, o que é esse cálice? A gente tem que descobrir isso. O que fez Jesus sofrer? Foi esse tal desse cálice. Vamos ver o que é o cálice na Bíblia? Mateus 26, 42 a 44. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou os discípulos outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Agora vamos tentar descobrir o que é esse cálice. Hebreus 5, 7 diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Paulo aqui, que é o escritor de Hebreus, disse que Jesus clamou para aquele que poderia livrá-lo do sofrimento. E ele foi ouvido, mas não atendido. Qual foi a resposta de Deus Pai para Jesus quando ele disse, se possível, passa de mim esse cálice? Não. Não. Isso é interessante, né? Porque Jesus recebeu o não de Deus. E às vezes a gente sempre quer receber sim, né? A gente tem que pensar nisso. Se Jesus recebeu o não de Deus, quem somos nós para receber sempre sim, né? O não de Deus é bênção. Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse é um fenômeno físico que é raro na medicina, mas acontece quando alguém está em tremenda angústia, em profunda angústia, os vasos sanguíneos que estão ali na pele, eles se rompem e a pessoa sua sangue. Aconteceu com Jesus em tremenda angústia. Agora, beber este cálice era algo tão doloroso que na cruz ele fez a seguinte declaração, Mateus 27, 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Gente, Jesus vinha da eternidade junto com o Pai. E pela primeira vez, Jesus se sentiu separado do Pai. O que foi que separou Jesus do Pai? Isaías 49, 2, se eu não me engano, a passagem é essa, diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Então, naquele momento, todos os pecados da humanidade, inclusive os da Fernanda, os da Ivonete, é isso, né? Acertei, né? O da Fernanda também, do Macalisto, do Kaique, o da Sumaia e o do Joy, os meus, todos os nossos pecados, os seus também, todos os nossos pecados estavam sobre Cristo. E naquele momento, houve uma separação entre Cristo e o Pai. 2 pessoas distintas, uma separação entre eles dois. E ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado é tão cruel que fez Jesus se sentir separado do Pai. Quem deu o cálice para Jesus beber? O cálice era esse, levar os pecados de todo mundo. Quem deu esse cálice para Jesus? Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice
que o meu Pai me deu, João 18:11. Quem deu o cálice para Jesus foi o Pai. Amigos, quem sacrificou o Filho foi o Pai. Quem sacrificou o Filho foi o Pai. Eu queria que você guardasse essa informação, eu vou voltar para ela. O que havia nesse cálice que Deus, Pai, deu ao Filho? Apocalipse 16:1. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O número 7 na Bíblia é um número que indica completude. Então, toda vez que você vir na Bíblia alguma coisa referenciando com 7, é porque aquele número ou aquela coisa quer dizer completude. É tanto que o número que vem para contrafazer o 7 é o 6, que na cultura babilônica representava os seres humanos. Por isso que no Apocalipse a gente tem o número 666, e a Bíblia diz que é um número de homens, né? Porque enquanto o 7 aponta para Deus, o 6 aponta para os seres humanos. A gente vai ver isso mais na frente com mais detalhes. Mas olha, a taça da ira de Deus, a taça completa da ira de Deus, estava sobre Jesus naquele momento. Jesus não estava pagando o preço a Satanás. Às vezes os pregadores, tentando ilustrar o que querem dizer, eles dizem assim, Satanás sequestrou a humanidade e Jesus foi para a cruz pagar a Satanás o preço do resgate. Jesus não tem nenhum acordo com Satanás. Jesus estava na cruz pagando o preço ao Pai, que nós adquirimos lá no Éden. Era o preço do nosso resgate do pecado, mas o preço era pago ao Pai. Né? Era uma relação entre o Pai e o Filho. E aí Romanos 8,32 diz, Deus não poupou a seu próprio Filho. Isaías 53,12 diz, foi da vontade de Deus esmagá-lo ou moê-lo. Gente, isso para mim é muito significativo. Acho que é menos o Kaique aqui, todo mundo é pai. Você tem filhos, Fernando? Não. Então, a Ivonete, o casal aqui tem filhos, eu também tenho filhos. Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, ô Joy, nós estamos com um problema aqui, e para resolver nosso problema, para resolver aqui a nossa vida, tem que matar um dos seus filhos. Você entregaria seu filho, não? De pensar, pastor, na possibilidade já me causa angústia, eu não consigo imaginar. Gente, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, olha, para salvar todo mundo aqui da Novo Tempo, você tem que entregar o Daniel ou o Luca, eu ia dizer assim, olha, sinto muito, mas vou no velório de vocês. Gente, não me culpem, você de casa não me culpe. Você não entregaria seu filho para morrer por ninguém. Mas a gente vê o Deus do universo entregando o seu próprio filho perfeito para morrer no nosso lugar. Gente, isso é o Evangelho. E quando a gente pensa no sacrifício que Deus o Pai e Jesus fizeram por nós, é muita ingratidão não se entregar a Ele. Porque quando a gente pensa que Deus o Pai entregou seu Filho perfeito para salvar gente como eu, a gente tem que ser levado a um impulso de gratidão que ultrapassa o que a gente pode sentir. E você sabe quem você é. Você sabe quem você é aí em casa. Eu sei quem eu sou. E nós não merecemos o que Jesus fez por nós. Mas o Evangelho é isso. O Evangelho é Deus entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar. E como Deus salva o pecador sem deixar de ser justo? A gente já leu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Às vezes a gente diz assim, eu não quero ser humilhado nessa vida. Não aceito que ninguém me humilhe. Aí você olha para Jesus e Ele passou pela maior humilhação que alguém já passou nesse universo. Por quê? Porque Ele estava no trono de glória, adorado pelos anjos. Aí Ele olhou para um mundo rebelde, um mundo imperfeito, um mundo sujo, podre do pecado.
E ele disse assim: eu vou me tornar humano para salvar aqueles humanos. Jesus, ele, como diz Paulo, ele abriu mão da sua glória. E ele, sendo Deus, não considerou por usurpação ser considerado Deus, mas se esvaziou de si mesmo e veio para esse planeta para morrer morte e morte de cruz. Ah, queridos, alguns beberão desse cálice também, porque Apocalipse 14, 9 e 10 diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Então, Jesus morreu, ele bebeu o cálice da ira de Deus para a gente não ter que beber. Jesus tomou aquele cálice para que a gente não tome. E em João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O ensino é muito claro, gente. É o seguinte: Jesus morreu no nosso lugar para que a gente não morresse. Ele foi tratado como a gente merecia ser tratado, para que nós tivéssemos o privilégio que só ele tinha. Jesus tomou o cálice da ira de Deus para que você não precisasse tomar. Eu não sei o que isso causa no seu coração, mas para mim causa o que Paulo falou. Ele diz assim: o amor de Cristo me constrange, me motiva. E todas as vezes que eu sou desobediente para com Deus, todas as vezes que eu de alguma forma entristeço o coração de Deus, me vem um pensamento: mas como é que você faz isso com alguém que fez algo tão grande por você? Olha, você está me assistindo aí, avaliando a sua vida, né? E você está dizendo assim: eu não mereço tudo isso que Jesus fez por mim. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem razão. Você não merece o que Jesus fez. E isso torna o sacrifício de Jesus mais bonito ainda. Porque Jesus morreu por gente que não merece. Mas Ele nos amou tanto, nos ama tanto, que Ele faria tudo de novo. Se tivesse só você de pecador nesse planeta, Jesus morreria por você de novo. E a grande pergunta é: o que você vai fazer com todas essas informações? Você entendeu que é o Evangelho eterno? É Jesus ter escolhido morrer por você desde a eternidade. Mas é preciso que você tome uma decisão de abrir o coração para Ele, impedindo qualquer coisa, ou tirando qualquer coisa que impeça a sua entrega para Ele. Se entregue enquanto você ouve essa música. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer
tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Escuta bem. Olha aqui para mim. Jesus ama você. Sim. Pode ser que você esteja sendo maltratado pelo mundo, maltratada pela sua família. Pode ser que as pessoas não demonstrem amor, mas Jesus ama você. E por isso ele morreu. Kaique, Jesus ama você infinitamente. Sumaia, Jesus ama você. Ele conhece você e ama você. Ô Joy, você sabe, né? Jesus ama você profundamente. Fernanda, você também. Jesus ama. Ivonete, Jesus ama você como se só existisse você nesse planeta. Fernanda, Jesus ama você de maneira incalculável. Macalister, ele ama você a ponto de dar a vida. E ele faria de novo, se fosse só você. Jesus ama você. Essa é a mensagem do Evangelho Eterno. Ama a ponto de deixar o céu. Você parou para pensar nisso? De deixar o céu e sofrer as piores dores, a angústia da morte, para salvar você.
E a minha pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você tem que entregar a vida a Ele. Não tem outro jeito. Quer fazer isso agora? Ora comigo. Senhor Deus, nós entendemos o Teu amor. Nós aceitamos o Teu amor. Nós somos gratos pelo Teu amor. E entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Faz da nossa vida o que o Senhor quiser. Nós queremos ser Teus, completamente Teus. Faz isso em nós agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.